Então, o que é o despertar de consciência ou o despertar espiritual, né? É o processo em que a pessoa começa a tornar mais consciente e desperta para um entendimento diferente, mais profundo de si mesmo e da vida. Então, é aquele momento que a gente começa a se questionar, né? O que a gente veio fazer aqui, o porquê, né? Agora que nem nós estávamos conversando, o porquê das dores, o porquê que quando vai para o médico faz todos os exames e não aparece nada, mas mesmo assim tem as dores. É nesses momentos que as pessoas acabam despertando, que começa a investigar o porquê de tudo isso, né? Então, muitos de nós ainda tem muitas pessoas que estão adormecidas, né, para a verdade sobre a existência. E o despertar acontece quando começa a se questionar sobre as crenças, sobre os valores e com como se relacionam com o mundo, né? Esse despertar ele pode ser desencadeado por acontecimentos profundos, por experiências que transformam, momentos de crise, uma busca de um novo significado ou apenas por desejo profundo e inexplicado de querer saber mais. Muitas vezes a gente tem essa vontade de querer saber mais, de querer, né, o conhecimento que a gente tem até agora não é o suficiente, e a gente vai buscar sempre um entendimento a mais, um conhecimento a mais, né? Há momentos de crise, que também a gente pode considerar o exemplo que foi falado anteriormente, né, das dores, do mal-estar, né, e vai para o médico, não acha, faz os exames e não acha, então são momentos de crise de ansiedade, de pânico, também pode causar esse tipo de despertar. Ah, aqueles acidentes em que a pessoa fica em coma e tem o chamado, agora eu não me lembro direito como é que se fala, de quase morte, né? A experiência de quase morte também desperta bastante quando a pessoa volta diferente e ela não sabe explicar o porquê. Muitas vezes até passa por esse momento, né? Essa experiência de quase morte e não lembra quando volta, mas volta totalmente diferente, uma pessoa mudada, né? E não sabe explicar o porquê. E conforme despertamos, nos conectamos mais com o universo e conosco mesmo, né? Que é a parte do autoconhecimento, querer, a gente tem essa necessidade de nos compreender. Você começa a ficar mais sensível emocionalmente e espiritualmente. Quando se fala em espiritualidade no despertar, não é a questão de religião espírita, mas assim um estado de ser, um estado de consciência de um espírito livre. Você não consegue mais seguir dogmas, né? Você não consegue mais entrar nessa questão de que tem que ser assim, porque senão vai acontecer assado, né? Você começa a seguir mais a tua intuição, mais o teu coração, porque esses dogmas, essas regras que é imposto pela sociedade já não faz mais sentido. A gente começa a questionar também todas essas regras, né? Porque se você for analisar elas não têm nada a ver com o que acontece na realidade, né? São bem fora da casinha, digamos assim, né? E o despertar da consciência, ele traz mudanças significativas na vida. Você começa a buscar por uma autenticidade, começa a sentir compaixão pelos outros, né? Os 4 sentidos, sentimentos divinos, eles começam a aflorar de uma maneira que a gente nem consegue explicar como.
você começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? O amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Também a questão do julgamento. A gente deixa de fazer os julgamentos, porque há um entendimento que cada um só passa por aquilo que está passando porque, de alguma forma, tem que aprender, ou é um acerto de contas, né? Tem que passar por aquele momento. Então, o julgamento também passa a ser um, um ato que a gente deixa de praticar cada vez mais. Sente desejo em ajudar e a contribuir para o bem-estar coletivo. A gente passa a perceber as coisas de uma maneira coletiva, não só ao nosso bem-estar, né? A sensação de paz e harmonia interior também fica mais profunda. O despertar é único para cada indivíduo. Pode durar para toda a vida, pois sempre há mais para aprender e a compreender. O despertar é individual, né? Então, por isso que a gente tem que respeitar também o momento de cada pessoa, né? O despertar da consciência é um convite para uma jornada de crescimento pessoal, expansão da mente e uma maior conexão com a essência do universo. Eu escolhi essa imagem porque é bem assim mesmo que acontece a questão do despertar. Você tem um olhar diferente para tudo. Você começa a perceber a natureza, você começa a perceber o que acontece ao teu redor de uma maneira diferente, com outros olhos, com outro sentimento, né? Um sentimento de liberdade, de expansão. Alguns sintomas do despertar. Então, o que a gente começa, digamos que com esses sintomas, a gente tem a prova de que está na jornada do despertar. Os questionamentos profundos, então, né? Há um propósito na vida, da natureza, da realidade, e o significado das experiências, né? Você começa a questionar tudo, o porquê, aonde, como, o que nós estamos fazendo aqui, né? O desapego material também, muitas coisas que a gente guarda, que não faz mais sentido, digamos assim, numa faxina que a gente faz na casa, quando for, né, fazer aqueles faxinão, a gente começa a observar que a gente guarda coisas que não fazem sentido, né, só por acúmulo mesmo, né, por sentimento de posse, né, então começa a valorizar menos as posses materiais e busca uma experiência mais focada uma existência mais focada em experiências e conexões significativas. A gente começa também a pensar qual é o objetivo, né, vamos supor, de ter um carro. Vou dar um exemplo bem comum. A gente não se importa mais com a marca do carro, ou se é melhor que o carro que o vizinho tem, ou algum parente tem, mas e sim qual é o objetivo do carro. Nos levar para onde a gente quer e no momento que a gente precisa. Não precisa mais ser o carro do ano, né? A marca, né? Aquela coisa de ter que mostrar para os outros. E assim começa o desapego. Busca por conhecimento, então, o primeiro conhecimento mais profundo mesmo vem o autoconhecimento, né? E daí vem a querer saber da espiritualidade, o conhecimento filosófico, né? Buscar compreender as verdades mais profundas da vida. E a gente acaba meio que se decepcionando com algumas verdades que a gente
tanto acreditou que era daquele jeito, e na realidade começa a perceber que fomos enganados, né? Aumento da intuição, é meio que automático isso, que a gente começa a perceber que o que vem na mente, né, o que vem do coração, faz mais sentido do que o que os outros falam, né? A percepção interna se fortalece, a gente começa a dar mais atenção para o que está no interior do que o exterior, né? Mudanças de prioridade, também isso acontece bastante, conforme a gente busca o crescimento pessoal e espiritual, muda também os lugares que frequentamos, as amizades, aquilo que a gente comentou antes, né? Acaba por a ressonância, digamos assim, por frequência, mudando os lugares que a gente frequenta e as amizades. E aumenta também as experiências místicas, né? Onde pode acontecer momentos de conexão profunda, insights espirituais, experiência fora do comum, que é a questão até de muitos, a mediunidade mesmo, né? A aflorar. Todos nós somos médiums, né? Porque nós vivemos na numa faixa intermediária entre o céu e entre a terra. Então, todos nós somos médios, e todos nós temos aqueles, não é dons, mas, como é que eu poderia dizer? Me fugiu a palavra agora, mas todos nós temos a clarividência, a questão de ouvir, né, o ouvido sensível, a visão sensível, a questão de sentir a energia, a vibração. Apenas a gente esqueceu como faz isso. Então, quando você desperta, essa sensibilidade volta, a gente começa a acessar as lembranças. Conexão com a natureza, isso você já deve ter percebido, né? Que é bem, bem grande, assim, bem visível, né? Essa vontade de estar em conexão com a natureza, e a natureza, ela traz uma conexão mais íntima mesmo com o universo. Busca interior, né? A gente volta-se para dentro, em busca de resposta e orientação, explorando a espiritualidade. Maior sentimento de gratidão, a gente se sente mais grato por tudo que acontece, mesmo que não for do jeito que a gente imaginava, e mesmo que for coisas negativas, digamos assim. Mesmo assim, a gente agradece, porque de alguma forma vem um ensinamento, né? Uma maior empatia com todas as questões, né, que acontecem, com as emoções, com as experiências dos outros também, e a compaixão, né? E uma mente mais observadora. A gente se torna mais observador, a gente fala menos e observa mais, e ouve mais também as pessoas, né? Muitas vezes a gente deixa de ter a razão para não baixar a vibração, né? É verdade. Os desafios, então, que a gente enfrenta durante a jornada do despertar. Desconforto emocional, essa é a primeira, porque a gente começa a ter contato com a nossa parte sombra, que a gente fala, né? Com a nossa parte negativa. E aí é ali que pega mais, porque é uma verdade que vem à tona, que é a nossa mesma, né? Que até que a gente descobre coisas do externo, não nos afeta tanto como quando a gente vai para o íntimo, né? Aí, aí há momentos de tristeza, de ansiedade, de raiva, frustração, né? A gente acaba se auto-julgando também, se auto-maltratando.
A gente se confronta com aspectos não resolvidos do passado e a necessidade de lidar com emoções profundas podem ser desafiadores. Acho que é o que mais pega, assim. Sensação de isolamento, né, da impressão que a gente quer se isolar das pessoas, ou as pessoas estão nos isolando, né? Mas é a questão da vibração mesmo. A gente começa a vibrar de uma maneira diferente e vai havendo essa questão do isolamento. E chega a um ponto que o isolamento, ele é mais confortável do que as pessoas que estão ao redor, né? É melhor ficar sozinha do que muitas vezes enfrentar o que está ao nosso redor. Então, à medida que a consciência se expande, você pode começar a se sentir deslocado ou isolado das pessoas ao seu redor. Suas crenças, valores e perspectivas podem mudar, tornando difícil encontrar pessoas que compartilhem das mesmas ideias e que se comprometam, né? Compreendem o que a gente está passando na jornada. A gente começa a questionar a realidade, também é outro, acho que é um desafio bem grande, né? Porque daí vem essa questão das crenças, principalmente da religião, né? Porque daí a gente começa a questionar o que a gente aprendeu até hoje. O despertar da consciência muitas vezes te leva a questionar a realidade convencional. Isso pode te deixar desorientado. Você começa a perceber a manipulação, as ilusões que antes aceitava como verdade. A perda do sentimento anterior da vida. Ao despertar, você se sente desconectado do seu antigo propósito e significado da vida. Muitas coisas que a gente fez no passado já não fazem mais sentido, né? E a gente começa a dizer, ai, se eu soubesse como... Começa, né, a ter esse tipo de questionamento. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito. Mas tudo faz parte do aprendizado. Podendo criar um sentimento de vazio ou incerteza, enquanto você busca por um novo propósito que faz sentido com a sua nova compreensão. Desafios no relacionamento também, esse é bem desafiador para quem tem companheiro ou companheira, né? Porque começa a haver esse distanciamento entre as vibrações. Então, você está num nível de vibração, vocês estão os dois no mesmo nível. Quando um desperta e o outro permanece na mesma vibração, vai havendo um distanciamento de frequência de vibração. Ou quem não se interessa, desperta, meio que talvez na obrigação para poder acompanhar o companheiro, ou então vai haver um atrito bem forte. Porque quem está numa vibração mais elevada não tem vontade de baixar a frequência, não tem vontade de voltar atrás e voltar a pertencer àquele padrão de vibração, digamos assim, que era antigamente. Então, a paciência, esse momento, tem que ser, assim, bem compreensível, digamos assim. Só que tem muitas pessoas que não têm volta, né? Geralmente é a mulher, né, que vai atrás em busca de autoconhecimento, né? Geralmente é a mulher que desperta primeiro do que o homem. Então há sempre esse conflito entre os dois, né? E pode chegar, sim, ao fim dos relacionamentos, tá? Porque chega a um nível de vibração que não consegue mais acompanhar, né? E há muitos conflitos mesmo, né? De hábitos, né? De frequentar lugares, tudo muda.
Muda bastante. Muda bastante, é. Mas é que nem a gente já conversou outras vezes, né? Eu sempre falo assim, ó, quando a gente muda, automaticamente o nosso ao redor muda também. Porque a gente deixa de ver o nosso ao redor daquela maneira que a gente via. E muitas vezes a gente via de um jeito que não era. Então a gente acaba achando que as pessoas que estão ao nosso redor mudaram, mas não, somos nós que mudamos. Então, às vezes, muda para melhor, sem a outra pessoa mudar, né? Só que às vezes também há esse distanciamento de vibração. Aí tem que haver a conversa, né? Convida para participar, explica o que está acontecendo e tal. Mas muitas vezes também não tem retorno, não tem conversa, dependendo do nível de consciência de cada um, né? Há também a integração de insights, né? À medida que você se conecta mais profundamente com você mesma, começa a perceber os insights, e aí vem o desafio de como levar isso para a vida cotidiana, entrar em sintonia com as novas perspectivas de vida. Há também essa questão da dúvida de como fazer isso, porque a gente, como é algo novo que está acontecendo, a gente não sabe também como lidar com isso. Por isso, a importância de participar de grupos de conversa, né, de fazer amizades com pessoas que falam a mesma língua, eu sempre falo, né? O momento que você começa a se distanciar das pessoas que não fazem mais sentido, acaba abrindo espaço para as pessoas que fazem sentido chegarem até você. E como o universo entende isso, entende que você está em busca, ele traz, ele traz o que você precisa para aquele momento. Por isso que confiar também no que está acontecendo é bem importante. Despertei, e agora, o que eu faço, né? Você acaba de iniciar uma jornada. O despertar, então, ele é o início da jornada, não é o fim, como muitas pessoas pensam. Ah, despertei e agora eu sou a última bolachinha do pacote, eu sou o alecrim dourado, né? Muitas pessoas acham isso. Mas não, o despertar é apenas o início, porque como nós vimos nos desafios e nos sintomas, é onde começa mesmo a pegar, né? É onde a gente começa a questionar. Então, é hora de buscar maneiras práticas de viver de acordo com a sua nova consciência e aplicar os aprendizados em todas as áreas da sua vida. E o primeiro é encontrar o estudo adequado, né? Muitos que despertam ficam apegados. Então, há duas circunstâncias, digamos assim. Aquelas pessoas que despertam e seguem na jornada, né? Começam a subir a montanha, e tem aquelas pessoas que despertam, mas que não saem do lugar, né? Aquelas pessoas que, mesmo sabendo que há necessidade de mudança, mesmo sabendo que vai acontecer algo diferente e tal, que tem que agir de uma maneira diferente para conseguir sair e dar o primeiro passo, digamos assim, elas continuam apegadas à raiva, né? Elas sabem que tem que partir para uma, digamos assim, ó, agora me veio em mente, estar na Matrix e não pertencer à Matrix, ou estar na 3D e não pertencer à 3D. O que significa isso? É justamente se desapegar do que está aqui na tela, nesse momento. Da raiva do sistema,
tá? Existe um sistema, existe tudo o que faz, digamos assim, o Brasil, vamos falar a nível de Brasil, funcionar, né, que é o sistema político, o sistema de crenças, o sistema de ensino. Existe esses sistemas todos, que a gente vai ver mudanças muito grandes, ainda em 2025, 2024 já aconteceram algumas coisas, mas 2025 vai acontecer coisas bem grandes nessa questão do sistema financeiro, educação, política, religioso, todos os sistemas vão mudar. Mas há pessoas que despertam, mas continuam ligadas. Ainda tem aquela questão de julgamento, tem a questão de que, eu não aceito, por que faz um monte de coisa ruim e ainda se dá bem? Então, essa é a raiva do sistema, né? Problemas em se relacionar com quem ainda não despertou, né? Fica insistindo que a pessoa tem que pensar da mesma maneira que eu penso, tem que ser como eu quero, porque ainda há o ego no meio da jogada, né? Geralmente enfrentam problemas financeiros, esse é um problema bem sério para quem desperta, porque começa a entrar em conflitos com as crenças a respeito do dinheiro, aquelas crenças que a gente carrega desde pequenininho, e uma das principais é que o dinheiro é sujo, né, que tem que lavar as mãos quando pega no dinheiro, ou então quem é rico não presta, né, todas essas crenças. Então há esse conflito e há problemas financeiros bem grandes, assim. A perda de amigos não aceita, né, que os amigos se afastam, é apego mesmo, é questão de apego. O afastamento da família, tipo, a família é o nosso maior aprendizado. A gente escolheu a nossa família antes de vir para cá, e os nossos maiores aprendizados, nossos maiores desafios estão dentro da família. E muita gente se afasta da família para não enfrentar esses desafios, né? Não admite que tem problema com a família também, tem essa questão, sabe? Tem aquela crença, não, a família tem que ser perfeita, não pode ter os desafios, né? A solidão, então as pessoas acabam se afastando de tudo e de todos, porque não conseguem lidar com as diferenças, e tudo isso continua gerando uma vibração baixa, né? Não consegue elevar a vibração, perde a vida social, porque acha que não consegue lidar, né, com os problemas, senso de pertencimento e propósito. É aquelas crises de identidade que a gente tem, né? Perde o rumo da vida, né, porque não sabe que caminho tomar, não confia no que está passando, né? Perde parceiros e relacionamentos. Então, esse também é um dos motivos que tem muitas pessoas que desistem do despertar, desistem do autoconhecimento para não se desfazer do relacionamento. Porque daí começa a colocar, né, os filhos na jogada, o dinheiro, e começa a dizer que não vai conseguir viver sozinha, apego mesmo à questão de relacionamentos e parceiros. E muitos despertam e, ao mesmo tempo, com as dificuldades, eles não desistem, né? Então, digamos que somos nós, mesmo com as dificuldades, mesmo com as pedrinhas, digamos assim, a gente colhe as pedrinhas e faz um caminho diferente, né? Então, segue o rumo da iluminação, independente do que está acontecendo, a autodescoberta, né, se encontra e segue adiante, aprimora dons, talentos e habilidades, a prosperidade e a abundância, né, ela acontece na vida porque a gente confia que vai acontecer,
Acontece o sucesso no trabalho, a inteligência emocional, que a gente consegue controlar os sentimentos, as emoções, né? Há um relacionamento saudável, consegue manter a vibração, qualidade de vida e bem-estar, se torna mais intuitivo, amor próprio aos dos outros, convívio social mais alinhado, encontra direção e clareza, entende e vive seu propósito e missão, menos julgamento, e vibram nos 4 sentimentos divinos, o amor, o perdão, a compaixão e o respeito. Isso tudo conforme a gente for estudando, conforme a gente vai avançando também em todos esses acontecimentos, digamos assim. Lembretes e dicas bem importantes, tá? Para uma grande revolução acontece com o despertar, mas é com o conhecimento que a evolução se concretiza. O despertar te livra das armadilhas da manipulação. Estar desperto não é o suficiente para ascender. É aquilo que eu falei, né? Que o despertar é apenas o início. Ascender é quando a gente chega no topo da montanha. É quando acende a luz, né? Ascensionar. A frequência é que importa. Somente o conhecimento não basta. As atitudes, a maneira de viver e o emocional fazem a diferença. O autoconhecimento te leva ao caminho da ascensão, pois você eleva a vibração. Nem todos estão na mesma busca que você, né? Respeitar o andar da carruagem dos outros. O foco deve ser você e não em despertar os demais. Você deve acender a sua chama para que os demais a vejam. Isso é bem importante, que é aquilo que eu falo, que quando você muda, muda ao seu redor. Por quê? Porque você muda e você fica mais feliz, e as pessoas notam isso. As pessoas notam quando há luz. Né? É verdade. Notam, as pessoas percebem que a gente muda. Colocar em prática os 4 sentimentos divinos, isso é bem importante mesmo. O amor, amor incondicional, né? Perdão, perdoar a si mesmo primeiramente, né? Porque nós não somos perfeitos, e o que seria a perfeição? Aos olhos de quem é a perfeição, né? A compaixão e o respeito. Elevar as frequências dos lugares e das pessoas que você encontra. Os reikianos, é aquilo que eu falei, né, da questão de sempre ativar a nossa chama trina, né? Isso é bem importante, porque faz com que a gente, através da nossa chama trina, porque a gente expande, né, de dentro para fora, vai aumentar a frequência dos lugares e das pessoas. Então, além de ativar a chama trina, ativar que com quem as pessoas como é que é? As pessoas com quem a gente se encontre durante o dia, que elas sejam envolvidas, né, por essa energia emanada pela nossa chama trina. O autoconhecimento é uma jornada individual. Repetir isso, porque ajudar os outros elevando a sua energia, seu propósito de vida é evoluir em qualquer situação e ambiente. Servir o próximo é a chave para a evolução. O Hélio Couto fala muito na questão de que a gente tem que trabalhar, ajudar e estudar. Essas 3 ferramentas que a gente tem que ter, e o máximo que a gente puder, estudar, trabalhar, ajudar. Então, a gente estuda ao máximo, a gente trabalha ao máximo e a gente ajuda ao máximo. Estudar ao máximo, pelo menos tirar um tempinho todo dia para fazer algo, ler, ou ver uma aula, alguma coisa assim.
E se estudar também. É bem importante a gente se observar durante o dia o que acontece e anotar, porque a gente começa a se conhecer assim. Trabalhar ao máximo não é se matar trabalhando, é fazer o que você ama, porque quando você faz o que você ama, você trabalharia 24 horas, sem cansar, né? E ajudar ao máximo, não necessariamente que você tenha que, vamos supor, dar dinheiro para ajudar, porque quando a gente fala em ajudar o outro, a primeira coisa que vem em mente é tem que ajudar financeiramente. Não, não precisa. Dando um bom dia, quando você encontrar alguém na rua com um sorriso no rosto, né, isso já é ajudar. Você já vai fazer, vai dar um novo sentido para o dia daquela pessoa, principalmente quando você percebe que a pessoa não está bem, né? Então, sai cumprimentando todo mundo, aí você vai ajudar todo mundo. Ele fala também na questão de que a gente tem que cuidar de uma planta, cuidar de uma pessoa e cuidar de um animal. Daí ele vem e explica. Cuidar de uma planta não é todo mundo que consegue ter uma planta dentro de casa, mas a gente pode fazer isso plantando uma árvore, digamos assim, né? Cuidar de uma pessoa, necessariamente, a gente já tem os filhos, né? Mas quem não tem filho, quem nem pretende ter filhos, coisa assim, ou mora sozinho, não tem com quem cuidar, visite algum lugar que tenha pessoas para ser cuidadas e só converse, né? Ou escute, né? Já é cuidar de alguém. E animais também. Não precisa necessariamente ter um animal dentro de casa, mas ajude alguém que cuide dos animais. Até digo assim, ó, não ajudar diretamente os animais, mas levar a pessoa que cuida dos animais para tomar um café, para tomar um sorvete, alguma coisa assim. Você já está fazendo duas ajudas, ajudando a pessoa que está trabalhando ali, né, a fazer algo diferente, e ajudando os animais. Ou então, manda a pessoa ir viajar, né, e tira um dia para cuidar do que ela faz, né, fazer o que ela faz. Ai, onde é que eu parei agora? Aqui. O conhecimento é poder, mas somente quando praticado, né? O conhecimento só se torna sabedoria a partir do momento que a gente experiencia o conhecimento, né? Manter a frequência elevada, estar na 3D, mas não pertencer a 3D, que eu expliquei antes, né? Viver aqui a 3D, mas não necessariamente se deixar levar por ela, né? Subir a montanha sem voltar para trás, sempre em frente, mesmo que tenha as pedras pelo caminho. Praticar exercícios diários, meditação, yoga, caminhada, as orações, né, as meditações. Meditação não deixa de ser uma oração. Manter a sua identidade energética elevada. Nossa energia oscila durante o dia, né? Durante a semana, durante o mês. Mude sua rotina, lidere sua vida. Não deixe as crenças baixarem a sua frequência. O sistema quer nossa vibração baixa. Então, vai haver situações durante o dia que nos vai tirar do sério, digamos assim, vai baixar a nossa frequência. A gente não consegue manter a frequência elevada sempre 24 horas. Mas quando baixar, fazer sempre algo para elevar ela logo em seguida. E não alimentar
o que está te baixando a vibração, né? Muitas vezes a gente se pega em discussão, principalmente na família, né? Em vez de você entrar na discussão, pensa em outra coisa, ou até se retira do ambiente, pede licença, se retira e não absorva o que está acontecendo, né? E se absorver é aquele instante, não leve para casa, digamos assim, né? Não deixa entrar no coração mesmo. Diminua o tempo das telas, selecione quem você vai seguir, aprenda a dizer não para as pessoas, para os lugares, estabeleça critério nos estudos e planeja sua semana. Aprender a dizer não às pessoas também é aqueles convites que muitas vezes vêm para ir para algum lugar que você não queira ir. Né? Diga, não fique inventando desculpa. Não vou porque estou com dor de cabeça. Não vou porque aquele lugar já não me faz mais sentido. Vamos para um outro lugar, né? Dar outra ideia, ou então um outro dia, uma outra, né? Fale a verdade. Não, ou então as pessoas do lugar. Não é muito fácil, né? Dizer a verdade, mas a gente consegue. É só pedir para que as palavras certas venham no momento certo que a gente consegue falar. Valorize o seu tempo, né? Distribua as tarefas com sabedoria. Organize-se e assim aumentará a sua produtividade. A jornada do despertar, então, começa na base da montanha, na escuridão, no caos. O objetivo é subir a montanha e ascensionar, iluminar-se. E assim acabamos a nossa aula de hoje. Eu abro agora para perguntas. Não sei se você tem alguma coisa para aqui. Quer comentar alguma coisa? Pois é. Eu, para mim, ali, como falo, despertar ajudou bastante. Muitas coisas mudaram. Vejo diferente, né? Certas coisas também. Às vezes está ali conversando, a pessoa começa a falar, daí eu já começo, tipo, não questiono, daí quero ficar em paz. A gente troca de assunto, né? A gente muda o rumo da conversa ou então deixa a pessoa falando, só Uhum. ouve, mas digamos assim, entra para um ouvido e sai pelo outro, né? É assim mesmo. Eu vejo aqui na minha casa também muitas coisas, tipo, no serviço, aqui dentro de casa também. Parece que o ar ficou mais leve. Sim, muda bastante, a gente começa a perceber, porque a gente vibra de uma maneira diferente, é aquilo que eu falo, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. Muita gente fala, né, que sai o véu, que o olho abre mesmo, né, e é assim mesmo. E quanto mais a gente aprofundar nisso, quanto mais a gente se aprofundar no autoconhecimento, na frequência e tal, expande cada vez mais. Porque é aquilo que é falado, né? Hoje, a nossa capacidade de visão, de audição, de percepção do que tem no universo é só 10%. E conforme a gente vai estudando, a gente vai expandindo a consciência, vai expandindo essa porcentagem também. Então, a gente começa a ver o invisível mesmo, né? A gente começa a perceber, a gente começa a sentir o invisível. E daí vem aqueles momentos, assim, que você se sente numa felicidade, numa leveza, numa harmonia, que você pode estar no caos, a vida não estar fluindo do jeito que você queria,
mas aquela sensação de bem-estar que vem lá de dentro é inexplicável. É difícil explicar para as pessoas ou como que você está na M, digamos assim, né? No caos, lá embaixo no buraco, e ainda se sentir feliz. Sentir leve, sentir uma harmonia, um bem-estar. É a vibração elevada. Uhum. E a gente... Essa sensação é muito... É isso, e cada vez vai ficando mais forte. E conforme você vai se conectando com os teus mestres, com os teus anjos, com a espiritualidade mesmo que está contigo, essa sensação ela vai ficando cada vez mais forte. Tem momentos, dando um exemplo assim, que eu estou aqui, nem em estado de meditação, que eu estou fazendo as minhas coisas assim, que vem uma emoção muito forte. Uhum. A gente chora mesmo, né, dessas lágrimas, e daí a gente percebe que nesse momento a gente não está sozinha. É uma prova de que todos os seres que estão ao nosso redor, eles estão presentes mesmo. A gente sente mesmo lá no coração. Né? Uhum. E outras coisas também. Eu no começo, eu dormia, parecia que de manhã eu levantava cansada. Eu não conseguia nem descansar, levantar melhor. Agora, de manhã, eu já, parece que mudou. Eu levanto aquele corpo pesado, aquela sonolência, agora estou melhor. Consigo descansar, dormir e descansar também. Sim, sim, vai ter aqueles momentos que você ainda vai acordar desconfortável, com dor no corpo, coisa assim, que nem nós estávamos falando antes da aula, né? Uhum. Quem perdeu a aula ao vivo, perdeu o conteúdo extra. Uhum. Então, assim, quando a gente tiver com a frequência um pouquinho mais baixa, vai acontecer isso, de acordar com o corpo dolorido, ou então ter uma sonolência maior durante o dia, de não ter toda aquela disposição. Mas a gente sabe que é um momento, né? Algumas horas do dia, que depois isso vai passar, né? Então a gente não deixa essa frequência tomar conta do dia inteiro. Apesar de que, tipo, sábado teve essa queda na ressonância Schumann, isso baixa mesmo. Só que sábado também a gente tem que levar em consideração que era uma data comemorativa que baixa mesmo a frequência, baixa muito. Então, foi um final de semana de energias mais baixa, mais densa, e a gente percebe. Então, teve essa queda de energia mesmo, no final de semana. Esses tempos, a gente tem esse costume, né, de ao cemitério, tem uma mazela, e eu ficava tonta. Na verdade, não chegava a desmaiar, mas eu sentia umas coisas meio estranhas. Daí, sábado eu fui, daí usei um símbolo, assim, fui protegida, né? Uhum. Fiquei bem, não fiquei ruim, assim, senti aquela sensação de tontura. Eu fiquei... Outra coisa que acontece com o despertar é você deixar de frequentar esses tipos de lugares. Você não vai sentir mais vontade porque a gente percebe que frequentar esse tipo de lugar, imagina, quem tem a visão um pouco mais aberta, fala que é o pior lugar que tem para frequentar, né, de baixas energias, né, porque eles vão ali mesmo para captar ainda o que tem de vida, digamos assim, né? E você vai começar a perceber que o desencarne é apenas o encerramento de ciclo, né? Que os familiares eles não estão mais ali, que é só os ossos mesmo, né? Que a alma, o espírito já está em outra, bem melhor do que nós, digamos assim. Então, tem isso também. Mas é cada um no seu tempo, né? No que você acredita ainda. Mas há também
essa percepção, né? Que não precisa mais frequentar esses tipos de lugares. Tudo relacionado ao desencarne, né? Uhum. Eu acho que antes, no conteúdo que você passou antes da aula, teve uma época que eu estava bem, assim, bem lá embaixo tipo, eu não lembro o que estava no estresse, e a vez que eu saía, eu sentia bastante vergonha, sei lá do que, pensava, essa mulher, sabe, uma coisa, sabe? Agora não, agora estou tranquila, assim, tô mais bem. O amor próprio, né? O amor próprio também, né? A gente muda muito essa questão de se aceitar mais do jeito que a gente é. Porque, na realidade, é assim, ó, fomos nós que escolhemos essa aparência antes de vir para cá, né? Então, a nossa alma sabe disso. O que pega contra é o ego. E a partir do momento que você desperta, você começa a deixar o ego de lado, né? Você deixa ele de ladinho, digamos assim, fica aí do ladinho, que agora é a minha essência, é a minha alma que comanda. Né? Quando eu precisar de ti, de volta, porque é aquilo que eu falo, que o ego, ele nos impulsiona, ele nos leva à ação, né? Porque ele quer fazer, quer do jeito que ele quer. Só a gente não pode deixar ele ficar no comando, mas ele faz parte, ele pertence. Mas é isso aí, então. Foi boa aula, gostei. Que bom, que bom. A gente vai finalizar aqui.